Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Ezequiel capítulo 11. O castigo dos maus conselheiros. Então o Espírito me arrebatou e levou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para o leste. À entrada da porta deparei com os 25 homens. No meio deles vi Gesonias, filho de Azur, e Feltias, filho de Banaías, chefes do povo. Ele me disse: Filho do homem, estes são os maquinadores da maldade e os que dão conselhos perniciosos nesta cidade. Não estaremos em breve construindo casas? Dizem eles. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Por isso, profetiza contra eles. Profetiza, filho do homem. O Espírito do Senhor caiu sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor. É isso mesmo que pensais, casa de Israel. Eu conheço vossas pretensões. Multiplicastes as vítimas nesta cidade, cobristes as ruas de mortos. Por isso, assim diz o Senhor Deus: os mortos que deixastes no meio da cidade são a carne. A cidade é a panela, mas eu vos tirarei do meio dela. Temeis a espada, pois é a espada que trarei contra vós, oráculo do Senhor Deus. Eu vos farei sair da cidade e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e executarei minhas sentenças contra vós. Sucumbireis pela espada. Eu vos julgarei na fronteira de Israel. Assim sabereis que eu sou o Senhor. De modo algum a cidade será para vós a panela, nem vós a carne dentro dela. É na fronteira de Israel que vos julgarei. Sabereis que eu sou o Senhor, vós que não andastes segundo minhas leis, não observastes meus preceitos, mas agistes conforme os costumes das nações que vos cercam. Ora, enquanto eu profetizava, Feltias, filho de Banaías, morreu. Caí prostrado e gritando em voz alta disse: Ah, Senhor Deus, vais aniquilar o resto de Israel? Promessa de retorno aos exilados. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, é dos teus irmãos, das pessoas de tua parentela, da casa de Israel toda, que os habitantes de Jerusalém andam dizendo: eles estão longe do Senhor. A nós é que foi dada a terra por herança. Por isso dize: assim diz o Senhor Deus. Não obstante, eu os tenha afastado entre as nações e os tenha dispersado pelos países, tornei-me para eles, por um pouco de tempo, um santuário nos países para onde foram. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: eu vos recolherei dentre os povos e vos reunirei dentre os países pelos quais fostes dispersados, e vos darei a terra de Israel. Quando ali entrardes, haveis de remover os ídolos detestáveis e as abominações. Eu lhes darei um só coração e infundirei neles um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem meus preceitos. Assim serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Para aqueles, porém, cujo coração segue os ídolos detestáveis e abominações, darei a paga que merecem. Oráculo do Senhor Deus. A glória de Deus abandona Jerusalém.
Os querubins levantaram as asas, levando as rodas consigo, enquanto a glória do Deus de Israel estava bem por cima deles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e parou sobre o monte que está a leste da cidade. Então, um espírito me arrebatou e me conduziu à Caldeia, até os exilados, em visão no Espírito de Deus. A visão que havia contemplado desapareceu, e eu contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel capítulo 12. Anunciando o exílio, a bagagem. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de uma corja de rebeldes. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são uma corja de rebeldes. Quanto a ti, filho do homem, prepara-te uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são como uma corja de rebeldes. Colocarás a bagagem fora de casa, em pleno dia, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair de tarde, à vista deles, como os deportados para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro pelo qual sairás. À vista deles deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Cobrirás o rosto para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz como me fora ordenado. Coloquei a bagagem fora de casa durante o dia, como se fosse a bagagem de um exilado. De tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro, carregando a bagagem às costas, à vista deles. A palavra do Senhor veio a mim de manhã, nestes termos: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, essa corja de rebeldes, o que estavas fazendo? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: Eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Furarão o muro para sair por ele. Cobrirá o rosto para não ver com os olhos o país. Mas estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, onde morrerá sem tê-lo visto. Toda a sua comitiva, a escolta e todas as tropas, eu as espalharei aos quatro ventos e puxarei da espada atrás deles. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando o dispersar entre as nações e espalhar pelos países. Deixarei um pequeno número deles escapar da espada, da fome e da peste, a fim de contarem entre as nações para onde forem todas as suas abominações. Assim saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, come teu pão com tremor, bebe tua água com inquietação e ansiedade. Dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus aos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: Comerão pão com ansiedade, beberão água com apreensão, porque a terra será devastada, privada de fartura por causa da violência dos habitantes. As cidades habitadas virarão ruínas e a terra ficará devastada. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus confirma a palavra do profeta. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem,
Que provérbio é este que tendes na terra de Israel? Os dias vão passando e todas as visões se desvanecem? Por isso dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, acabarei com este provérbio, não mais o repetirão em Israel. Ao contrário, fala-lhes, estão próximos os dias e o cumprimento de todas as visões, pois não haverá mais nenhuma visão ilusória, nem previsão enganadora entre os israelitas. Porque eu, o Senhor, falo o que eu quero e se cumprirá sem demora. Antes é nos vossos dias, corja de rebeldes, que eu cumprirei tudo o que digo. Oráculo do Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos. Filho do homem, olha, a casa de Israel anda dizendo: as visões que este homem tem são para os dias futuros. Ele profetiza para tempos remotos. Por isso disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais protelada nenhuma de minhas palavras. O que eu falar se cumprirá. Oráculo do Senhor Deus. Sabedoria, capítulo 10, versículos do 1º ao 8º. Meditação sobre a história, de Adão até a libertação do Egito. De fato, foi ela quem protegeu aquele que foi modelado primeiro, o Pai do mundo, quando criado sozinho. Foi ela quem o libertou do seu delito e lhe deu poder para dominar todas as coisas. Afastando-se dela o injusto, na sua ira, arruinou-se entre os furores de um fratricídio. Quando pela culpa humana a terra foi inundada, salvou-a novamente a sabedoria, pilotando o justo numa frágil embarcação. Quando as nações unânimes à maldade confundiram-se a si mesmas, ela reconheceu o justo e o manteve irrepreensível diante de Deus, conservando-o forte, apesar de sua ternura pelo filho. Na destruição dos ímpios, foi ela quem salvou o justo, que fugia do fogo descido sobre as 5 cidades. Como testemunha da malvadeza deles, existe ainda uma terra fumegante e deserta, cujas árvores produzem frutos em estações incertas, e em memória de uma alma incrédula, ainda está de pé uma estátua de sal. Pois desprezando a sabedoria, não só caíram, ignorando o bem, mas deixaram para a humanidade uma lembrança de sua loucura, de tal modo que seus pecados não puderam ficar escondidos. 1 Timóteo, capítulo 2, sobre a oração. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças, por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Digo a verdade e não minto. Para servir a esse testemunho, fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos pagãos na verdade e na fé. Homens e mulheres na Assembleia. Quero, pois, que em toda parte os homens orem, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Igualmente quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Nada de penteados complicados, nem de joias de ouro ou de pérola, nem de vestes luxuosas, mas que se enfeitem com boas obras,
como convém a mulheres que fazem questão de uma vida piedosa. Durante a instrução, a mulher fica escutando em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que mande no homem. Ela fique em silêncio. Com efeito, Adão foi formado primeiro, Eva depois, e não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou culpada de transgressão. No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, com bom senso, unido à modéstia.